Olá, gente querida! Hoje é o dia 3 de maio. A igreja hoje celebra a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago, o menor, o filho de Alfeu. É uma alegria tê-lo conosco aqui no canal Dom Paulo Jackson e também eu entro em contato com você por meio da Rádio Maria. Juntos, com muita alegria, neste mês de maio, mês mariano, nós nos reunimos em torno da Santa Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje, da liturgia de João 14, de 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis, e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, a igreja hoje celebra a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, chamado o menor, para diferenciar de Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. No Evangelho de João, os dois primeiros discípulos de Jesus são André e João. André chama Simão Pedro, o seu irmão. Filipe é o quarto discípulo a quem Jesus chama. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro. Filipe chama Natanael, que é de Caná da Galileia. No episódio da multiplicação dos pães, Filipe põe a resolução do problema da fome da população no dinheiro. Ele diz que 200 denários, 200 moedas de prata, não seriam suficientes. Na cena dos gregos que querem ver Jesus, mais uma vez, Filipe não consegue resolver a situação. É André quem o faz. Finalmente, no episódio de hoje, Filipe faz um pedido estúpido a Jesus: Mostra-nos o Pai. Nos evangelhos, Filipe aparece como alguém lento, de difícil compreensão, bastante limitado em relação à inteligência da fé. E Tiago? Tiago é conhecido como o menor. Ele era filho de Alfeu, provavelmente o mesmo Cleofas do caminho de Emaús. Pergunta-se se ele é o irmão do Senhor, aquele que será responsável no futuro
pela Igreja de Jerusalém. Seria ele o filho de Maria, mulher de Cleofas, irmão de José e de Judas, e, portanto, parentes de Jesus? E por isso mesmo ele é chamado de irmão do Senhor? A exegese, a teologia bíblica, ainda não conseguiu dar todas as respostas a estas questões. O texto de hoje provém do longo discurso de despedida de Jesus ao final do seu ministério público, durante a última ceia no cenáculo. É um verdadeiro testemunho e testamento espiritual. Isso está entre os capítulos 13 e 17 do Evangelho de João. Depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio, o grande conselho da nação judaica, decide de fato matar Jesus e decide também matar Lázaro. É muito interessante perceber. Judas o traiu. Pedro o negou. Os outros apóstolos fogem. A iminência da morte deixa o próprio Jesus em comoção. Ele chora e sua sangue. Agora, nós lemos estes capítulos à luz do mistério pascal, à luz da morte e da ressurreição do Senhor. Nosso olhar, na verdade, se dirige ao ressuscitado. A vida de Jesus, sua missão, sua morte, ganham sentido completamente novo à luz da ressurreição. Durante a ceia, que é sacramento da nova aliança selada no seu sangue, Jesus se despede e dá orientações para o futuro da missão da Igreja, sobretudo por causa do dom do Espírito Santo. O discurso é entrecortado pela participação de Pedro, de Tomé, de Filipe e de Judas Tadeu. Assim, o argumento vai evoluindo. O texto é de profunda densidade teológica. A primeira palavra de Jesus é: não se perturbe o vosso coração. Como não se perturbar diante da próxima e já decidida morte do Mestre? O apelo de Jesus é para a fé. Mas fé deve ser entendida enquanto adesão existencial, aquela adesão vivificadora, mas também enquanto confiança inabalável. Como diz a carta aos Hebreus, a fé é já possuir aquilo que se espera, na certeza de que Deus, que é fiel e não abandona aqueles que confiam no seu amor, esse Deus responderá com fidelidade aos nossos apelos. A Tomé, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o Pai é Cristo. Ele é o mediador, o único acesso dos discípulos ao Pai. Esta é a obra do Filho. É preciso, portanto, estar no caminho, crer em Cristo enquanto mediador e caminho para o Pai. Na Bíblia, a imagem do caminho fala da orientação do nosso viver, o direcionamento da vida, da nossa marcha no mundo, da nossa opção fundamental por Cristo e pelo seu Evangelho. No mundo conturbado e com tantas veredas errôneas e tortuosas, somos convidados a fazer uma opção por Cristo, caminho, verdade e vida, exatamente porque nele está a fonte da verdade e da vida. O caminho é uma imagem com um caráter eminentemente dinâmico. E Filipe? Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai.
Sua lentidão para compreender com os olhos da fé é clara. O texto põe o acento na unidade fundamental entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Cristo revela o Pai. Entre eles há um laço relacional, um laço familiar, um laço de comunhão e amor, selado no Espírito Santo. Pela prática do amor, nós dizemos se estamos ou não em comunhão com Cristo. A presença de Cristo como revelação do Pai ultrapassa a promessa que foi feita, exatamente porque é a própria presença de Deus. Isso será plenamente perceptível depois da ressurreição. Jesus apela para a fé nessa comunhão, mas acreditar no Filho significa realizar a obra de Cristo. Assim faz a Igreja, na luz do Espírito. A morte de Cristo não é o fim. A Igreja continua a sua mesma missão. Na força da ressurreição, no sopro do Espírito Santo e no poder da oração, os discípulos e discípulas continuam o testemunho do reino de Jesus no mundo. Que a festa de São Filipe e de São Tiago, o menor, nos ajudem a viver a fidelidade ao projeto de Deus, ao desígnio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é caminho, verdade e vida, também para a nossa existência. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.